trazendo esse título muito bacana aqui para Curitiba e para o Paraná. Todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO.com. Entra lá, dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. Voltamos a acionar agora o Rogério Scarione para falar mais da movimentação do Coxa, porque, olha, tem gente que pode estar de saída, né, Rogério? Pois é, TT, o mercado do Coritiba bastante movimentado nessas últimas semanas, né? Tanto por atletas chegando, como nós já demos a informação no bloco anterior, sobre a possibilidade da chegada do Matheus Friso, meio-campista que disputou a última Série B pelo Tombense, mas também tem atletas do Coxa que interessam a outros clubes do futebol brasileiro, especialmente clubes de Série A, como, por exemplo, o lateral direito Natanael. O Natanael, que já teve o seu nome sendo especulado em alguns clubes do campeonato brasileirão da Série A, como, por exemplo, o Bragantino e São Paulo. Inclusive, o empresário do Natanael esteve lá em São Paulo algumas semanas atrás, esteve reunido com alguns clubes, conversou sobre a possibilidade de uma transferência do jogador. O Coritiba admite que, mediante a uma boa proposta, algo que o Coxa acha que pode ser justo pela saída do Natanael, está aberto a conversas, e agora surgiu um possível novo interessado nesse jogador, que seria o Flamengo, né? Segundo a imprensa carioca, o Flamengo está negociando a saída de alguns dos seus atletas. E dois deles seriam os laterais Mateuzinho e Wesley. Ambos despertam o interesse do futebol europeu. E aí o Flamengo buscaria um jogador dentro do mercado nacional para estar repondo essas perdas. E o Natanael se encaixaria nesse perfil. Lembrando que o Flamengo, inclusive, já sondou o Natanael no início dessa temporada. O Natanael, que foi ali alvo de bastante interesse do mercado, recebeu propostas do Internacional, recebeu propostas do Botafogo, e o Flamengo tinha tentado entender a situação desse jogador no início da temporada. Então, segundo a imprensa carioca, o Natanael pode sim estar no radar do Flamengo para 2024. Outro jogador que ali também está recebendo bastante especulação, está recebendo algumas consultas de outros clubes, é o William Farias, um jogador mais experiente, mas que também ali tem despertado interesses de outros clubes, tanto da Série A, como, por exemplo, do Vitória. E aí, pelo que a gente pôde apurar de informações, foram conversas preliminares, algo bastante embrionário, mas que não seguiu. O Vitória, que deve estar contratando o lateral esquerdo Vitor Luiz, e tem bastante interesse também no futebol do Marcelino Moreno. Esse que seria talvez a grande contratação, o grande desejo do Vitória para 2024, mas o Coxa faz jogo duro nessa negociação. O Coritiba estipulou ali um valor de 15 milhões de reais para esse atleta e, pelo jeito, tá bastante firme em relação a isso. E aí o Vitória, que talvez esteja querendo ali fazer uma espécie de Coritiba versão 2024, né, contando com alguns atletas que atuaram no Coxa nessa última temporada, também tentou buscar ali entender a situação do William Farias. O William Farias, que inclusive não tem sua permanência 100% garantida para 2024, apesar de ter contrato por mais um ano. O Coritiba analisa ali bastante uma renovação no seu elenco e poderia estar também passando por uma rescisão, por uma liberação do William Farias. Outro clube que, segundo informações, pode estar interessado no William Farias é o Vila Nova. O Vila Nova, que também tem interesse no zagueiro Henrique, que foi liberado pelo Coritiba nesse fim de campeonato brasileiro, mas esteve aqui nas 3 últimas temporadas, negocia com o Vitória, com o Vila Nova, e também o William Farias estaria ali numa lista de contratações, uma lista de atletas desejados para a equipe goiana na próxima temporada. Então, o mercado de saídas do Coritiba também bastante movimentado, TT.
Agora, Scarione, teve uma pessoa que perguntou aqui lá no começo do programa da postagem do goleiro Gabriel ontem, parecendo que meio que um tom de despedida. Alguma informação com relação à permanência ou saída do goleiro Gabriel? Então, TT, na verdade as informações que a gente conseguiu apurar em relação ao Gabriel vão um pouco na contramão disso. O Gabriel que teve uma conversa, inclusive que chegou a evoluir com o Cagliari, clube da primeira divisão do futebol italiano, mas pelo jeito não deu certo. Porque, assim, pelo que a até, gente... Eu até abri o Instagram aqui do Gabriel e ele faz um texto, depois de um ano muito difícil, onde objetivos esportivos que almejamos não foram alcançados e tal. Aí ele fala assim, levaremos as lições para que em 2024 o Coritiba tenha um ano diferente e vencedor. Quer dizer, parece que ele meio que não se inclui nos planos do Coritiba pro ano que vem. Eu não entendi assim. Pois é. Vou ser bem sincero, eu entendi que ele permaneceria. Tanto que ele falou, vem aqui reforçar meu orgulho e vestir a camisa gloriosa do Coritiba. Eu entendi que levaremos as lições para que em Coritiba, em 2024, Coritiba tenha um ano diferente e vencedor. Eu até achei que poderia ser quando eu comecei a ler, mas depois falei, o meu entendimento foi de que eu acho que ele permanece. O meu foi mais parecido com o Dalk, e até as informações que eu consegui em relação a essa, uma possibilidade que era considerada bastante grande, inclusive pelo próprio Coritiba, de uma transferência, um retorno do Gabriel para o futebol italiano, elas emperraram. O Gabriel não negocia mais com o Cagliari. Talvez se existir um novo interessado no Gabriel e negociar, conseguir ali uma liberação junto ao Coritiba, pode sair negócio. Mas com o Cagliari, que era o provável destino do Gabriel, não tem mais conversas. Então, a princípio, ele fica no Coritiba para a próxima temporada, já que tem um contrato bastante longo, né? Até 2026. E aí, Coritiba sentiria bastante a saída do William Farias e do Nathanael, Dalk? O Nathanael com certeza. O Nathanael mais, né? O William, ele tem uma reposição hoje, né? Chegou o Arilson e é um jogador que eu acho que vem para ser titular, pra ser bem sincero. Fora que tem outras opções para jogar por ali também, né? Então, nessa situação, assim, o William é um cara que é muito líder do elenco, ele é um cara que tem muito impacto dentro do clube, mas eu acho que talvez também possa ter encerrado o ciclo dele, né? E daí tem a questão familiar também, né? Tudo bem, ainda são conversas embrionárias, mas o William já jogou no Vitória. Embrionárias? Não, foi o que o Rogério falou, né? Foi a palavra que o Rogério utilizou. Está nascendo a conversa. Por isso que é um embrião, né? E como o próprio Rogério falou, parabéns pro Vitória que tá fazendo um Coritiba 2023 2.0, né? Um Coritiba 2023 de rubro-negro. Né? Vitor Luiz, Querendo Moreno, William Farias. E o William é um jogador que tem identificação com o Vitória, gosta muito de Salvador. A família dele gosta muito de Salvador. Tem apartamento lá. Né? Ele tem casa lá, né? Volte e meia em férias, a Adriele e ele vão pra lá. E agora eu vou contar uma fofoca. O apartamento dele é no prédio do Léo Santana. Aí, viu? Então, tá morando mal. Eu vou fazer ano que vem a venenosa aqui do futebol. Venenosa. Aí é fácil de gostar, né, TT? Eu também queria morar no prédio do Léo Santana. Imagine ter o gigante como vizinho. Eu tava lá, não pensava duas vezes. Todo dia, Rogério. E abraçar ele todo dia, né, Rogério? Pô, não tenha dúvida. Rapaz, imagina só. É verdade, pô. Então, enfim. Você daria o troféu Vai com Deus, Guri, então, se aparecesse. Não o Vai com Deus, Guri, especificamente, nem foi do Vitor Luiz, por exemplo. O Vitor Luiz tá indo pro Vitória, Vai com Deus, Guri. O William é um cara importante de grupo, mas eu acho que hoje não seria sentido tanto a falta dele em termos de futebol jogado. Para um projeto exatamente, do ano que vem. porque esse ano ele se tornou imprescindível porque não tinha ninguém para jogar ali. Né? Desde a saída do Jesus Trindade, nenhum primeiro volante encaixou da maneira com que o William encaixava na equipe. Tanto que quando ele volta, o Coxa evolui. Melhora defensivamente, que foi o grande problema da temporada. Que ele volta no Atletiba, joga bem contra o Galo. Enfim. E daí a questão do Nathanael, esse sim, né? O Coritiba tá fazendo jogo duro em negociações. E esse negócio do Flamengo querer o Nathanael já não é de hoje, né? Já tinha tido especulações antes, sondagens antes, e é um jogador muito promissor. Esse eu acho que é titular absoluto nesse momento, e o Coritiba
Se for vender, que venda por um alto preço. Eu falei do Ciés hoje na comparação do Matheus Friso com o Griezmann, né? Que é 40% o Griezmann, o segundo jogador no mundo mais parecido pelas estatísticas do Ciés. Natanael com O quem? Ciés... Não, o Ciés fez um levantamento mais pro começo do ano. 100 jogadores fora das 5 principais ligas que teriam condições de chegar e jogar na Premier League, na Inglaterra, na Itália, na Série A, na Bundesliga, na Alemanha, na França e na Alemanha e na França, né? Na Ligue 1 e na Alemanha eu já falei. A Espanha, claro, La Liga. O Natanael, ele é o único lateral brasileiro na lista. Você tem jogadores... Você tem o Thiago Borbas, por exemplo, que não é brasileiro, mas é no futebol brasileiro. Você tem alguns outros caras do futebol brasileiro. Mas o Natanael é o único lateral direito. O Natanael é o melhor prospecto de lateral direito jogando no futebol brasileiro hoje. Você tem o Dodô, que era do Curitiba, fora do Brasil. Sim. Você tem, por exemplo, o Wesley também do Flamengo. Você tem alguns jogadores que são interessantes. O Ian Couto. Mas o Ian Couto já tá numa grande liga, né? Sim. O Natanael, ele... Não, né? Tá no Girona. Né? Mas Não, numa grande grande liga. liga. Ah, sim. Uma grande liga. Entendi, grande equipe. Não, uma grande liga. Inclusive fez uma jogadaça no jogo contra o Alavés, mas isso é outro assunto. O Natanael, tem vários clubes de olho nele, não é à toa. Com E certeza. é um jogador que pode evoluir muito pra chegar num patamar, talvez, de seleção brasileira no futuro. Você não Ale. pode descartar isso. Então ele E é um você- nome que não me espanta o Flamengo tá de olho nele. E você vê como são as coisas, né? O Natanael, ele seria contratado para o Flamengo, esse possível interesse do clube carioca seria exatamente para repor a saída de 2 jovens laterais pro futebol europeu, que é o Vamos caso do buscar Mateuzinho aqui no Paraná, e, né? do Wesley. O Mateuzinho Londrina. era do Londrina e o Wesley do futebol catarinense, né? Então são jogadores do sul do país. Eu acho assim, o Coritiba, a mesma coisa que falamos do Bruno Gomes, né, com o Fluminense, o Coritiba pode pensar até numa negociação com o Flamengo de reter ainda um percentual Isso dos sim, direitos sim, com certeza. econômicos Claro, do Natanael. De repente, vende 50% e fica com Isso, 50%. com toda certeza. Acho Linha. que seria um grande negócio para o Coritiba, porque o Natanael tem essa projeção de um negócio vultuoso aí, vestindo a camisa do Flamengo, né? Claro. Porque vai valorizar sobremaneira o jogador, né? Muito diferente a valorização dele estar disputando a Série B pelo Coritiba ou a Série A e Libertadores e os títulos pelo Flamengo. Então, eu penso até que como negócio, a SAF do Coritiba pode até avaliar essa situação, né? Pô, vamos vender 50% ao Flamengo, ficamos com 50% e vai com Deus, guri. Concordo. Mas nesse caso só, né? Mas vai gerar alguma coisa, né? Não é que vai com Deus que não foi bem. Não, né? não, eu penso diferente, que né? o Coritiba É diferente. Vai ser Coritiba feliz, tem que- guri. Vai ser o feliz, Coritiba- guri. Boa, Não, por aí. Vai com Deus, É guri. por aí, Vai ser Natanael. feliz, guri. O Natanael hoje é talvez o de potencial de negócio futuro, uma das melhores opções que o Coritiba tem no elenco. Sem dúvida. Talvez a melhor, inclusive, né? Pela juventude e tal, e pela posição, que é uma posição, você vê, no futebol brasileiro, você tem dificuldades hoje de listar bons laterais, de convocar para a seleção brasileira, né? Então, eu acho que o Coritiba pode ter exatamente essa avaliação de vamos fazer um negócio que vai nos render muito mais lá na frente. Pegamos um bom dinheiro agora que estamos precisando aqui para montar a estrutura do time de Série B, mas projetamos um lucro muito maior lá na frente. Futuramente. Que nem com o próprio Igor Paixão. E essa é a opinião, inclusive, da Tia Kátia participando aqui, falando que o Mateuzinho e o Wesley do Flamengo são piores que o Natanael e vão ser negociados com a Europa. Se for para vender, tem que ser para vender por um bom valor ou ficar com um percentual razoável. O Mati Borges também perguntou qual que é a multa rescisória, se tem essa informação. A única desvantagem em relação ao Natanael, por exemplo, sobre o Bruno Gomes, é que o contrato do Natanael é até 2025. Né? O Bruno Gomes tem mais 4 temporadas. Então o Coritiba não fica numa posição tão confortável assim para poder ficar com um percentual futuro em relação a esses jogadores. E respondendo o Mati Borges... O passe, ué. O difícil é... Faz uma proposta boa aí, fala, vamos renovar até 2028. Senão a gente não te libera. E aí depois negocia, ué. É uma possibilidade. E em relação à multa rescisória do Natanael, 20 milhões de euros para fora. É uma multa boa.
O João Marcelo não. Batini... Ninguém vai pagar isso, né? Então é só aquele valor que você tem para servir como uma certa segurança para o clube. O Coritiba O Coritiba pode pensar em pedir metade disso para clubes do Brasil? Não, pode, mas 10 milhões é um valor que fica muito abaixo. Né? O Coritiba... Mesmo pro 60 Flamengo... milhões de reais, né? Muito. No mercado nacional, a multa gira em torno de 40 milhões, mais ou menos, Ale. Então cai bastante, né? De euros, então. Mas o Coritiba já havia falado ali que no ano passado o valor para sentar na mesa e conversar seria pelo menos ali algo entre 20 e 22 milhões pelo Natanael. É um valor bom, eu acho um valor bom. Claro que tem potencial, mas eu acho que nesse valor o Coritiba manteria percentual. Né? O próprio Paixão foi vendido por 8 milhões de euros com percentual mantido. Sim. E mais gente participando por aqui. Tem também a participação do João Marcelo Robatini, esse que eu ia ler há minutos. Só espero que a SAF do Coxa seja melhor em vender do que em comprar. SAF entende de negócio, né? Pelo que eles estão falando... A gente viu nesse 2023 que não entende muito de futebol, né? Ou contratou, digamos, pessoas como o Arthur Moraes, que não tinha tanta experiência. Era a SAF que não entendia ou talvez o profissional que estava... Mas de dinheiro e negócio os caras entendem. Então, exatamente, esse é um grande ponto, né? Um ponto bem importante, porque a SAF entra no futebol para fazer dinheiro, para gerar lucro, para gerar dinheiro. Ninguém entrou ali por amor e simplesmente colocou ali 1 bilhão e 300 milhões de reais. Não é assim. É uma situação que entra toda uma questão de negócio mesmo. E eu acho que os caras que são empresários desse tipo de ramo, pessoas que têm sucesso no ramo em que estão, né, esse ramo de investimentos, não é à toa. Então é natural que não vão sair perdendo dinheiro. Assim como estão fazendo jogo duro para vender o Marcelino Moreno, estão fazendo jogo duro para vender o Kusevich, né? Vão aceitar propostas similares ao que foi pago. Não tem por que ser diferente, né? Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, claro que pode. Só que perder dinheiro assim não é uma opção. Como o Coritiba já fez muito na sua história, né? Rogério, depois dos 3 reforços confirmados até aqui, para onde está mirado o radar do Coxa nesse momento? Para quais posições? Tete, o Coritiba tem algumas prioridades, né, em relação a contratações pensando nessa temporada de 2024. Uma delas é exatamente um jogador ali na posição do Matheus Friso, né, que é um meia de articulação, um jogador que é visto ali com uma grande carência dentro desse elenco. E além disso, o Coritiba também busca jogadores de lado de campo, atacantes de velocidade, algo que também está em falta no elenco do Coritiba. Se a gente for considerar ali uma análise do elenco do Coritiba projetando 2024, talvez o único atleta que tem essa característica de velocidade e que teve ali uma temporada regular foi o Caio César. Então o Coritiba procura bastante esse tipo de jogador, porque também sabe que pode perder o Marcelino Moreno a qualquer momento. Então precisa também estar bem atento no mercado. O radar do Coritiba hoje, se for para apostar ali em próximas movimentações, eu diria que o Coritiba deve confirmar a chegada de um meia e um atacante de velocidade ainda para essa temporada de ainda para esse ano de 2023. Lembrando que tem Robson, é claro, mas não é um jogador de velocidade, né? Especificamente como o Rogério destacou. E também, temporada regular o Caio não teve. Só que tem que lembrar que foi a primeira temporada dele como profissional. Que ele inicia muito bem, né? E depois ele tem algumas oscilações. E é uma oscilação normal para um menino que entra com 17, 18 anos para jogar. Concordo. Né? Então, ainda mais nessa situação que foi muito complicado o ano do Coritiba. Né? A culpa ia cair sobre todo mundo, isso é natural. Então vai ter que ter tempo pro Caio, e eu acho que esse ano pode ser muito bem um ano de evolução para ele. E daí eu volto a lembrar do Igor Paixão, que teve a mesma situação. O Igor Paixão em 2017, 2018, quando estreou no profissional, era um jogador completamente diferente. Ele é emprestado pro Londrina, volta e arrebenta na Série B de 2021. Quem sabe o Caio possa ter esse ano um bom ano.
Quando eu falo em temporada regular, é a questão do atleta ter atuado a temporada toda, né? Você pode considerar ali alguns outros atletas, por exemplo, o Lucas Ronier. Ele hoje faz parte do elenco profissional do Coritiba, mas ele atuou só nas 2 últimas partidas da temporada. Então, assim, que tenha disputado o ano de 2023 desde o início do Campeonato Paranaense e ficou até o final do ano, talvez só o Caio César. Tem também ali com um pouco de esforço, a gente pode citar o nome do Fabrício Daniel, que é um atleta que o Guto Ferreira já avisou que vai utilizar para 2024, mas também é um jogador de força física, né? Um jogador que muitas vezes, inclusive sob o comando do próprio Guto Ferreira, atuou de forma mais centralizada, é aquele jogador do arrasta. Então, para um jogo, às vezes, de uma transição rápida, um Coritiba apostando em contra-ataques, que precisa de jogadores leves, jogadores de velocidade, realmente o elenco é muito carente dessa